Bom dia, galera do quarto ano. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês, né? Amém. Galera, na aula passada nós escutamos algumas músicas indígenas, escrevemos quais foram as nossas sensações, né, ao ouvi-las, fizemos desenho também e começamos aí a fazer algumas pesquisas sobre os instrumentos indígenas, não foi isso? E hoje nós vamos falar sobre o quê? Os instrumentos indígenas, né? Na abertura nós já tivemos o privilégio de ouvir Djuana cantar novamente, né? Djuana Ticuna. E aí eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 85 e vamos ler. Eu vou ler junto com vocês, acompanhem a leitura, porque nós vamos fazer algumas observações sobre, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque os instrumentos são utilizados na música não somente com a intenção de produzir som, mas tem outros significados, e aí são esses significados que eu quero que vocês prestem atenção e conheçam e absorvam, tá certo? Então vamos lá, página 85, música, corpo e instrumentos. Cada cultura indígena tem seus instrumentos e sua forma de criar as sonoridades. No entanto, alguns tipos de instrumentos são comuns à maioria dos povos indígenas, podendo ter variações de acordo com etnia. Etnia: grupo de pessoas que se diferencia de outros grupos por suas tradições, seus hábitos, sua estrutura social e suas manifestações culturais. Então, nós, dentro do povos indígenas, há diferentes etnias, tá? Como eu disse a vocês desde o início, por isso que a gente não pode colocar todos os índios dentro de uma caixinha e dizer que eles são todos iguais, porque cada um representa uma etnia diferente, ok? Segundo parágrafo, as flautas são instrumentos bastante comuns na cultura dos povos indígenas. Elas variam de materiais, tamanhos e timbres, de acordo com a tradição musical do povo indígena. A flauta, chamada de uruá, por exemplo, é considerada um instrumento sagrado e é utilizada em diversos rituais. Ela tem destaque principalmente no ritual dos mortos, dos povos do Alto do Xingu, conhecido como Kauarupi. Então, vejam bem que a flauta aqui, para alguns povos, né, no caso está dizendo aqui o povo do Alto do Xingu, que ela é conhecida lá como uruá, e ela é utilizada também em diversos rituais, mas principalmente no ritual dos mortos, né? Então, olha só que a flauta não tem aqui para os índios somente o intuito de fazer barulho, não, e nem música por fazer, né? Ela faz parte aí também de uma simbologia, de um ritual, algo muito mais além, certo? Seguindo, terceiro parágrafo, apitos. Também são comuns nas culturas indígenas, usados em rituais, alguns são soprados com a boca e outros com o nariz. Os apitos podem ser feitos com diversos materiais e alguns imitam o som de cantos de pássaros. Então aqui o apito também ele tem vários usos, né? Pode ser usado em rituais, eles podem ser utilizados para atrair a atenção dos pássaros mesmo, né? Enfim, vários outros recursos aí para o apito, tá? E vejam que ele não é só soprado com a boca, não. Em alguns eles usam até o nariz para soprar esses apitos. Olha como é diferente do nosso meio de usar, da nossa vivência, né? Vamos aí para o quarto parágrafo. Já os chocalhos são instrumentos percursivos, usados em rituais, festas e processos de cura, também conhecido como xamânicos, tá, galera? Os chocalhos indígenas variam quanto à forma, ao tipo de material e à sonoridade. Um exemplo é o chocalho chamado maracá, usado pela etnia Avá-Canoeiro.
em rituais de plantação para fazer as plantas crescerem. Então, mais uma vez, vamos aqui perceber que aqui entraram dois elementos diferentes. Os chocalhos são utilizados aqui, olha, em rituais, festas e processos de cura, tá? E também utilizado aqui pelo povo da etnia avacanoeiro para fazer as plantações crescerem. Então, veja aqui que o chocalho tem N utilidades, N maneiras de ser usadas dentro das etnias indígenas, ok? E o último que nós vamos ler agora é o pau de chuva. É um instrumento de percussão que imita o som da chuva. Ele é usado em rituais e processos de cura. Outra importante fonte sonora usada pelos povos indígenas é o próprio corpo. Batida de pés, canto e percussão corporal são utilizados nos diversos rituais, nas curas e nas festas. Então, nós vimos aqui que os instrumentos musicais indígenas, tem detalhes aí que a gente precisa pontuar. Primeiro, são eles mesmos que constroem esses objetos musicais, esses instrumentos musicais, né? Eles têm a forma de tocar deles, ok? A gente viu aí o apito que eles não sopram só com a boca, mas também com o nariz. Vimos que os instrumentos também não são utilizados somente com o intuito de fazer música por fazer. Elas fazem parte de rituais de cura, rituais de plantação, dos mortos, enfim, são utilizados os instrumentos musicais para diversas finalidades dentro da tribo, envolvendo os rituais. Por isso que eu digo para vocês, mais uma vez, que a arte, ela está grudada no índio desde o momento que ele nasce, porque, olha só, a música faz parte de um ritual que a gente poderia até dizer religioso, né? E dentro da dança, que tá tudo junto, tudo muito junto. Então, o índio, ele não vê a arte como algo fora dele, está dentro dele, na vivência dele do dia a dia. E a gente pode perceber isso agora ao ler esse texto da página 85, que está nos explicando aí para cada objeto, cada instrumento musical, há uma sua utilidade, há uma adequação, certo? E aí, agora eu vou aproveitar esse momento com vocês e já vou marcar com vocês o seguinte: na próxima aula nós vamos construir um pau de chuva. Eu vou colocar aqui a imagem, né, e o material que nós vamos usar na próxima aula. Esse é o pau de chuva tradicional indígena, né, de uma das etnias que eu peguei na internet. Na próxima imagem, eu vou mostrar para vocês o material que nós vamos usar e eu vou descrevê-los, né, escrevendo aí para vocês deixarem salvo na agenda. Marquem na agenda direitinho, para não deixar para a última hora esquecer e na próxima aula ficar sem fazer, ok? Marca direitinho. Presta atenção no que vamos utilizar. Então, vamos lá. Nós vamos usar um rolo de papel alumínio vazio, só o canudo, né? O papel alumínio, tintas, as cores que você tiver em casa, um pincel ao seu gosto, um copinho de plástico com água para você poder limpar o pincel, tá? Arroz, papel craft, 4 elásticos e o durex, certo? Então, anotem direitinho tudo, ok? Pra gente fazer na próxima aula, combinado? Vamos dar andamento agora. Vamos dar andamento agora nas nossas atividades de hoje, ok? Coloquem o livro de vocês na página 86. E aí, tá aqui dizendo aqui um pouquinho sobre a Djuena Ticuna. Nós já sabemos que ela é uma cantora e compositora do povo Ticuna. Eles ficam ali na região da floresta amazônica. E ela foi a primeira musicista a lançar um disco, né? E tem um álbum aí, Tiao Tiane. Aconteceu no Teatro Amazonas, né? Quando ela estreou aí o disco dela, né? O que ela gravou, o álbum, digamos assim, né? Bom, embaixo temos aí a nossa atividade de hoje, na página 86, tá? Que diz o seguinte:
Depois de ouvir músicas de diferentes povos indígenas, que nós já ouvimos na semana passada e ouvimos hoje também, vamos experimentar sonoridades. Usando os instrumentos e o corpo? Experimente primeiro o som de cada instrumento. Investigue batida de pés, vocalizes e percussões corporais. Em grupos, criem sonoridades inspiradas nas músicas indígenas que ouviram. Desenhe no espaço abaixo os instrumentos que você experimentou. Hoje, nós vamos experimentar o nosso próprio corpo, que de acordo aqui com o último parágrafo da página 85, diz que os povos indígenas utilizam as batidas de pés, canto, percussão corporal, ou seja, batendo no próprio corpo, né? Nos diversos rituais de curas e festas. Então, você vai criar aí uma sonoridade musical utilizando o seu corpo. Depois que você fizer isso, você vai registrar essa utilização, como você utilizou o seu corpo aqui nesse retângulo aqui da página 86, certo? Essa é a nossa primeira atividade, ok? A segunda atividade vai ser relacionada aos instrumentos que nós aprendemos hoje e as suas funcionalidades, ou seja, para que esses objetos, são utilizados. Então, hoje nós vamos fazer o seguinte: as flautas, vocês vão desenhar em que rituais elas são utilizadas. Os apitos, os chocalhos e o pau de chuva. Vocês vão fazer desenhos que representem os rituais onde esses instrumentos são utilizados. Agora tem que ser caprichado para poder entender o que o seu desenho diz, né? Se condiz aí com o instrumento ou não, certo? Então vamos lá, nós vamos fazer a página 86, utilizando o nosso próprio corpo, descobrindo os sons que ele faz, e nós vamos desenhar isso como nós fizemos na página 86, certo? Nesse retângulo final. E no item 2, nós vamos desenhar no nosso caderno de desenho os instrumentos indígenas e os rituais que eles são utilizados, certo? Bom, se der tempo, eu ainda vou ter uma terceira atividade para vocês. No entanto, eu vou passar essas agora. Se der tempo, eu digo para vocês no nosso grupo de estudos, tá bom? Não esqueçam o material que nós vamos utilizar na próxima semana para confeccionar o nosso pau de chuva. Fiquem com Deus e até daqui a pouco no nosso grupo de estudos.